Muito obrigado a você que acompanha este canal. Eu agradeço muito pela sua presença e participação. E o nosso assunto de hoje, o nosso estudo de hoje está em São João, capítulo 5, no verso 39, tá, gente? E é isso, o que disse Jesus e o que diz a igreja atual, a igreja moderna, tá? Então, nós vamos ver aí a diferença entre essas duas coisas, né? Essa disparidade. Então, gente, veja só. Jesus, ele diz o seguinte, versículo 39 do capítulo 5 de São João. Estude as Escrituras, examine as Escrituras, pois nelas há a vida eterna, a salvação, e de mim ela testifica, ela fala ao meu respeito. Então, Jesus, ele reúne ali em torno de si os escribas, os fariseus, né, a elite da religião judaica, que até o momento não entendia ele como o Messias, e Jesus chama a atenção dele, exatamente para isso, porque eles estavam bitolados em doutrinas, em religião que muitas vezes não consentia com aquilo que estava na lei de Moisés ou nos ensinamentos dos profetas. E aí Jesus dá esse puxãozinho de orelha nele e diz: examinem as Escrituras, nela está a salvação, a vida eterna, e ela fala ao meu respeito. E a religião judaica, na época, não estava preparada inteiramente para os ensinamentos de Jesus, do Messias, do Machia. Por quê? Porque havia uma corrupção muito grande no templo em Jerusalém ou naquela elite religiosa que estava ali diante do povo, né? A religião, ela estava cheia de tradições humanas, muitas vezes rabínicas, sem fundamento, e distorcia as Escrituras. E Jesus está chamando a atenção daqueles espectadores ali, né, principalmente dos escribas e fariseus, para que eles atentassem para as Escrituras, que entendessem as Escrituras e que lessem as Escrituras, porque nela está a salvação, a vida eterna, e ela testifica ao respeito de Jesus e de toda a vontade de Deus. Gente, o que diz a religião hoje? As pessoas, elas se preocupam muito na questão de ter um ponto congregacional, uma igreja, né? É o que é colocado na mente das pessoas. Você precisa ter uma igreja, você precisa buscar uma igreja, né? E você precisa ter um líder, e esse líder tem que interceder por você, você tem que ouvir esse líder, você tem que fazer parte de um movimento congregacional, senão você não vai ter salvação, isso e aquilo outro, né? E isso vai contra os ensinamentos de Jesus. Então, a salvação está aonde? Na palavra de Deus. A vida eterna está onde? Nas Escrituras. A igreja, se ela fizer corretamente, ela tem um papel, que seria o papel de evangelizar, disseminar, espalhar essa mensagem, que foi o que Jesus falou aos seus discípulos. Ide e preguem a minha mensagem ao mundo, né? Aquele que crê, aquele que for batizado será salvo. Então, os discípulos não tinham poder de salvar ninguém, nem Paulo, nem Pedro, nem João, nem Tiago, ninguém tinha poder de salvar ninguém, porque a salvação está nas Escrituras, como diz Jesus, tá? Ela não pode estar dentro de uma instituição religiosa. Isso é o maior engano que existe, muito menos numa liderança que muitas vezes você acredita ser aquela pessoa que está à frente de tudo e que tem uma conexão com Deus. Essa conexão com Deus, quem tem que ter é você. Você tem que ler as Escrituras, você tem que participar, você tem que mergulhar para dentro. Ah, mas eu não entendo, eu não vou entender. Gente, é anos e anos de busca, se caso você quiser conhecer alguma coisa. Quando Deus tira o povo do Egito, esse povo fica 40 anos em peregrinação no deserto, para duas coisas. Primeiro, desaprender todos os costumes do Egito. E segundo, aprender toda a vontade de Deus. Mas isso necessitou de 40 anos.
É por isso que muitas vezes as pessoas buscam uma igreja prontinha, porque ali tem uma liderança, ali tem um templo muitas vezes bonito, aconchegante, o indivíduo vai lá, se senta, se sente bem e diz, é aqui o lugar. E a responsabilidade pessoal, qual Jesus chamou, isso aqui é uma responsabilidade pessoal, individual. Examine as escrituras, leia, não tem preguiça. Porque nela, nas escrituras, não é em igreja nenhuma, nas escrituras está a vida eterna, a salvação, e elas falam ao meu respeito. Então, ele está chamando, ele está avisando, desconfie do seu líder, desconfie do seu guru, vê se esse camarada não é de direita ou de esquerda politicamente, se ele não tem admiração por um lado ou pelo outro, veja se esse cara não é cheio de vício. Jesus diz que se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Desconfie do seu líder, desconfie da sua instituição, leia, observe, o tempo está passando, os dias estão em contagem regressiva. Eu não estou aqui fazendo sensacionalismo, eu não sou profeta como está cheio de falsos profetas por aí. Eu estou falando para você de um texto bíblico simples e que está aqui, você pode confirmar, não estou profetizando. A profecia já foi feita há 2000 anos atrás por Jesus. Aliás, eu nem acredito nesses profetas visionários que tem por aí, são falsos, mentirosos, enganadores, cheios de vício. Pode até ter exceção, eu não vejo, mas pode ter. Não estou dizendo que todas as igrejas 100% estão completamente erradas, mas a maioria absoluta sim, são gananciosos, são avarentos, são da direita, são da esquerda, são apaixonados, têm vício, são torcedores que torcem para um lado ou para outro e que não buscam o bem da coletividade, né? São pessoas que estão sendo enganadas, que são enganadas por si mesmo e que enganam as outras pessoas. Por isso eu digo para você, desconfie dos tais, né? Leia as escrituras, cuideis que nela há vida eterna e elas testificam de mim, disse Jesus. Então você quer a vida eterna, você busca a vida eterna? Leia. Você tem dúvida? Procure tirar a dúvida com a pessoa que conhece mais do que eu, mas nunca entregue a sua alma a um guru, a um líder espiritual, achando que ele está acima de você ou acima de tudo. A responsabilidade é sua. Jesus está te chamando a atenção e dizendo, leia, examine, vá fundo, né? Mas é muito fácil receber tudo prontinho de uma igreja ou de um guru, tá? Nós estamos vivendo os tempos do fim, estamos vivendo o tempo final e não tem mais tempo para tanta coisa, né? Cabe a você ser dirigido por pessoas cegas, incompetentes, muitas vezes viciadas, pessoas que não têm domínio próprio, pessoas que têm a religião simplesmente como um curral religioso e eleitoral, porque hoje já não tem mais diferença entre política e religião, misturaram, virou uma coisa só, e você está sendo usado para isso, muito mais para os caras terem direito no seu voto, e além do mais, a sua alma, a sua vida está na mão desses caras. Só que lá no tribunal divino, você comparecerá diante do juízo sozinho. Não vai ter rabino, não vai ter padre, não vai ter pastor, não vai ter sheik, não vai ter líder espiritual nenhum, porque a responsabilidade ela é pessoal e individual. Cabe a você.